Olá, boa noite. Boletim médico informa que Jair Bolsonaro se recupera bem após segunda cirurgia de emergência. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Aos 50 anos de idade, ministro Dias Toffoli assume a presidência do STF. Cotação do dólar encosta em R$ 4,20, a maior desde o Plano Real. Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, manda prender o ministro do Exército por críticas a projeto do governo. ONG ajuda formandos do ensino médio com reforço escolar e capacitação para o primeiro emprego. Eu estou aprendendo muito, cada dia é uma coisa nova. Mega operação policial cumpre 6.500 mandados e prende quase 2.000 pessoas no estado de São Paulo. Exposição reúne os trabalhos de Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto das formas inovadoras. Depois do Papa Francisco, agora é o Dalai Lama que quer discutir o assédio sexual dentro do budismo. E os meus companheiros de bancada hoje são o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAP da PUC de São Paulo, e Antônio Góes, colunista do jornal O Globo e presidente da Associação de Jornalistas de Educação. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Antônio Dias Toffoli assume como presidente do Supremo Tribunal Federal. Aos 50 anos de idade, é o mais novo ministro a ocupar o cargo. A sessão durou quase 3 horas. Na porta do STF, teve protesto de funcionários públicos. Os servidores dos 3 poderes da União aproveitaram um dia movimentado em Brasília para protestar contra o congelamento dos salários. Dentro do prédio do Supremo, cerca de 3.000 pessoas, entre autoridades e convidados, participaram do último dia no comando da corte da ministra Carmen Lúcia e da posse do mais novo presidente que o STF já teve. Toffoli nasceu em Marília, no interior de São Paulo, há 50 anos. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi durante 10 anos professor de Direito Constitucional e Direito da Família. Depois trabalhou como assessor parlamentar na liderança do PT na Câmara dos Deputados e como advogado do partido nas campanhas do ex-presidente Lula de 1998, 2002 e 2006. Em seguida, foi advogado-geral da União. Em 2009, foi indicado por Lula para assumir uma cadeira no Supremo. A bandeira da justiça está em suas mãos e estamos todos do seu lado. Seja abençoado. No discurso, Toffoli falou sobre a importância da educação de base. A ausência de uma educação de qualidade e abrangente sempre foi o grande obstáculo à construção de nossa cidadania. Falou também sobre a importância da harmonia entre os poderes da República e o respeito à pluralidade de opiniões. O poder que não é plural é violência. Dias Toffoli também foi eleito como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ao lado dele, assumiu como vice nos 2 órgãos, o CNJ e o STF, o ministro Luiz Fux. O Supremo já divulgou a pauta de julgamentos das 4 primeiras sessões da gestão de Dias Toffoli. Entre os temas, ações na área social e na área trabalhista. Na quarta-feira, o plenário deve analisar o alcance de convenções coletivas de trabalhadores. No fim da sessão, Toffoli se emocionou. Ao querido amigo Luiz Roberto Barroso, se eu for relembrar, eu vou emocionar. As palavras de Vossa Excelência ficarão eternamente no meu coração. Muito boa noite, Antônio Góes. Obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Bom, como vocês esperam nessa nova gestão de Dias Toffoli, Pondé? Vamos começar com você. A gente espera que ele continue um trabalho do STF, demonstrar autonomia em relação a simpatias partidárias, a autonomia em relação a sistemas ideológicos, é o que a gente espera. Num cenário de alta politização de tudo, que é bem característico de democracias muito vivas, como o Brasil tem uma democracia hoje muito viva, a prova é que todo mundo briga com todo mundo. Então, assim, me refiro, antes de tudo, nas mídias sociais também,
Ele tem aí uma questão imediata, como a matéria mostra, tem um histórico muito associado ao PT, né? E é evidente que isso vai fazer com que muita gente fique, entre aspas, policiando ele, né? E é claro que ele não pode exercer a função dele sendo a favor ou contra o PT, porque ele não tem que ser nem a favor nem contra coisa nenhuma, em tese. Mas a gente, depois de tanta exposição do STF ao longo desses anos, às vezes a gente tem uma sensação de que um é mais próximo disso, outro é mais próximo daquilo. Ele tem um histórico muito colado ao PT, como a matéria mostra. Então, eu acho que isso vai fazer com que muita gente fique no pé dele o tempo inteiro, lembrando a ele isso e levantando dúvidas sobre o que ele pode vir a fazer que, de alguma forma, facilite ou não a vida do PT ou do Lula, ou o que for. Agora, outra coisa, como o discurso dele fala da educação, né, de base, um outro fator aí que eu acho que é importante, inclusive o Luiz Roberto Barroso, ele é o grande representante desse viés, que é o viés que entende o STF como uma missão maior do que guardião da Constituição. Há um entendimento no direito hoje de que o direito de funções como o Tribunal Superior no país, ele tem uma função maior do que o guardião da Constituição, no sentido que a sociedade está muito complexa e o legislativo é muito lento e moroso e rasgado por lobbies. E nesse vácuo de uma certa inércia do legislativo, os Supremos, isso não só no Brasil, o Brasil é um caso clássico disso, o Supremo começa a decolar, não sendo ele um poder representativo, em tese ele não deve ter opinião, e ele não representa a população. Mas há uma defesa, inclusive teórica, como no caso do Barroso, de que é missão do STF pensar a sociedade. Né? E na hora que, por exemplo, pode não haver lei sobre aborto, mas a gente pode fazer, entende? E, nesse sentido, eu acho que o discurso dele de educação nos lembra essa tendência. Antônio, antes de ouvi-lo, vou até destacar uma fala do ministro, agora presidente Dias Toffoli, sobre educação. Ele disse que a ausência de uma educação de qualidade abrangente sempre foi o grande obstáculo à construção da nossa cidadania, um permanente fator de exclusão e desigualdade social, política e econômica. Bem, essa é uma declaração que acho que ninguém vai discordar, né? Mas tem um tópico, assim, e fazendo um link com o que se espera do STF, né? Tem uma coisa que se espera da educação, que é também educar para a cidadania. E no momento de hoje, educar para a cidadania significa também dar aos brasileiros condições de entrarem em debates de forma mais qualificada, baseado em argumentos, em evidências, mais do que buscar consensos, que continuamos, é necessário buscar alguns consensos, mas eu tenho dito hoje que uma das nossas maiores dificuldades é qualificar os dissensos. A gente não consegue qualificar os dissensos. Então, a educação tem um papel fundamental na educação para a democracia, para ensinar. Não é só uma mera questão de ensinar para um jovem o que é uma fake news, o que não é, o que é um argumento baseado em evidência, mas qualificar esse dissenso é muito importante. Agora, ele vai ter uma lição de casa no STF, porque o STF saiu agora de um período de muito embate. Assim, alguns embates ali entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes não tiveram nada de republicanos. Sim. Então, você olha para um órgão como o Supremo e você espera que ali seja, por excelência, o local dos dissensos, mas dos dissensos qualificados. Então, e ele tem sinalizado, nos bastidores tem dito, que vai tentar ser um presidente mais apaziguador, né? Então, ele vai ter uma missão também de educar o Supremo para que seja um lugar de dissensos qualificados. Fala-se na possibilidade de mais diálogo, não, na gestão dele, vocês concordam? É o que o Góes dizia, né? De que ele tem sinalizado com essa ideia de diálogo no sentido de produzir consensos, não diálogos de conflito, porque o STF, que é um órgão colegiado, né? Os ministros têm, às vezes, parecido como se eles fossem autônomos em relação ao colegiado. E esses diálogos têm ficado meio em choque, né? Então, acredito que ele vai tentar isso. Mas eu sempre tenho uma tendência um pouco cética de achar que o contexto continua o mesmo da Carmen Lúcia, o contexto que o Brasil está vivendo. E ele vai sentir essa pressão. Ele, como um líder agora do Supremo, né, como papel de presidente do Supremo, o discurso dele vai muito nessa linha assim, de que você tem que pensar o Supremo na organização. Né? O que importa no Supremo não são as individualidades, o que importa é o colegiado, é o plural. Agora,
tem que combinar com os outros ministros, porque assim, também tem muita vaidade ali, tem que ministros os que russos, adoram né? Combinar com os gringos. Como se diz. Vai ser assim, controlar os egos, ele vai ter que realmente ter muita habilidade para controlar os egos, segurar os ânimos e também segurar as vaidades, que é normal que um órgão como esse tenha, mas se o discurso é de uma organização, de pensar em algo mais plural, tem que ser por aí. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, está se recuperando bem, segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia para corrigir uma obstrução intestinal. Foi uma operação de emergência ontem à noite, depois que Jair Bolsonaro apresentou uma distensão abdominal e náuseas. Uma tomografia apontou obstrução no intestino. Segundo o boletim médico divulgado no começo da noite, o candidato do PSL apresenta evolução clínica estável depois da cirurgia. Recebe analgésicos para controlar a dor. Não teve complicações, está sem febre, nem sinal de infecção e recebe alimentação por via endovenosa. Não há previsão de alta da UTI e segue com visitas restritas. Seguindo ordens médicas, Jair Bolsonaro não vai participar presencialmente de nenhum compromisso de campanha e nem fazer, por enquanto, transmissões pela internet. De acordo com os familiares, as orientações são para que, neste momento, Bolsonaro evite falar. Ciro Gomes, do PDT, esteve no Rio de Janeiro, onde participou de um debate na Academia Brasileira de Ciências. Ele recebeu um documento com propostas do setor e prometeu investir 2% do PIB em ciência e tecnologia. Geraldo Alckmin, do PSDB, também fez campanha no Rio. Em sabatina do jornal O Globo, disse que pretende zerar o déficit público em 2 anos. Em seguida, fez uma caminhada pelo Saara, tradicional centro de comércio popular. Fernando Haddad esteve na Grande São Paulo. Ele fez caminhadas pelos calçadões de Carapicuíba e de Osasco. O candidato defendeu os programas populares dos governos petistas. A agenda de Marina Silva começou em São Paulo. Em entrevista à Rádio CBN, a candidata da rede falou sobre o uso de energia limpa. À tarde, ela participou de uma caminhada em Brasília. Henrique Meirelles, do MDB, esteve em São Paulo e foi sabatinado por jornalistas do UOL, Folha e SBT. Meirelles disse que a reforma da Previdência é uma necessidade. Como vocês têm observado essas últimas mudanças da corrida eleitoral, com o Bolsonaro ferido no ataque e com o Fernando Haddad agora como candidato oficial do PT? Antônio, você. Tem aí... É difícil fazer previsão, né? Mas assim, a maioria dos cientistas políticos e boa parte também das pessoas envolvidas em campanha está projetando que vai haver um crescimento do Haddad. Então, a gente não sabe até que ponto o Lula vai conseguir transferir votos para o Haddad, mas assim, já há quem diga que é muito provável que o Haddad apareça como o segundo nas próximas pesquisas. Mantendo esse quadro até o final, Bolsonaro em primeiro e Haddad em segundo, vai ser interessante porque na reta final da disputa, os candidatos que estão abaixo deles vão querer fazer o discurso do voto útil. O Alckmin com o discurso de que só ele vai conseguir derrotar o PT, porque o Bolsonaro tem chance de perder no segundo turno para o Haddad. E do outro lado da esquerda, o Ciro, hoje o Ciro, Marina, quem sabe, mas o Ciro Gomes, vai também querer fazer o discurso de que ele é o mais capaz de de derrotar o Bolsonaro. Então vai ter uma guerra pelo voto útil, a se consolidar esse quadro aí de Bolsonaro em primeiro e Haddad em segundo, que é uma expectativa que eu tenho visto que muitos cientistas políticos estão projetando, vai vir uma disputa pelo voto útil, quem está abaixo ali. André? Eu também conheço essas previsões de que há uma possível tendência do Haddad crescer e, diante disso, assim, o Alckmin já está falando que ele é o único anti-PT possível, né? Porque como o Bolsonaro tem uma rejeição muito alta, teme-se, aqueles que não querem que o PT ganhe, teme que o Bolsonaro, em disputar com ele, o Bolsonaro perca, justamente por conta da alta rejeição dele. Agora, eu queria dar um passo atrás e, assim, se a gente observar temperamentos, né, o PT é o maior partido do período pós-ditadura, um partido orgânico, no sentido que ele tem base, ele tem um grande apoio na inteligência pública, grande parte das redações de jornais e TV aderem ao PT,
a academia quase toda adere ao PT, e afora a capilaridade que o PT tem, digamos assim, nas bases da população. E a gente percebe como isso pode, de fato, catapultar. Inclusive, hoje saiu no UOL o momento em que o cara que estava junto com ele, que é, se não me engano, alguém do MST em Osasco, que teve um cargo político, o chamou de Luiz Fernando Haddad Lula da Silva. Né? Eu acho isso paradigmático. Agora, sobre temperamentos também, a gente imagina, se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro, o que aconteceu, a tragédia que se abateu com o Bolsonaro, Deus livre e guarde que se abatesse com o Lula também, qualquer um, mas se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro hoje, o PT tinha parado o país. Ele tinha... você teria ruas fechadas, cidades... Você teria um debate bastante mais acirrado, uma mobilização enorme, né? Inclusive acusações de todos os tipos, quem sabe a ONU ia se manifestar. E outra coisa que eu também acho que vale a pena pontuar são as primeiras reações à facada do Bolsonaro. Muita gente boa, com repertório, bem educado, falava, não foi, é mentira, não teve sangue. Outros diziam, pena que não matou, não foi mais longe. Então, há uma coisa que, assim, não necessariamente uma pessoa com títulos e mais escolarizada se comporta tão melhor assim na hora dos debates ideológicos. Como você vê? Tem um risco aí, tem que analisar que no segundo turno, se acontecer um provável segundo turno, Haddad e Bolsonaro, vai ser interessante ver que vai ser um segundo turno que vai mobilizar também muitos ódios e paixões, né? O PT é o partido político do Brasil, o único partido político que tem simpatia de uma parcela grande da população, mas é também um partido político, uma pesquisa recente dos cientistas políticos César Zucco e David Sammons mostrou isso, é o partido também que tem mais antipatia da população. E o Bolsonaro é o candidato que hoje lidera a pesquisa, mas é que também o candidato que tem mais rejeição. Então a gente vai ter um segundo turno de paixões e ódios e vai ser animado. Acirradas. Olha, pelo Twitter, a Graziela Musi te manda uma pergunta, Pondé. Em um país como o nosso, que está à beira de um colapso, o que seria melhor, uma presidência conservadora ou liberal? Olha, eu não sei... Primeiro, eu não acho que o Brasil está à beira de um colapso, né? Se fala muito isso, mas acredito que há um certo mal-estar. O conceito de mal-estar aplicado à democracia hoje é objeto tanto do senso comum quanto da ciência política internacional. Que há aí um certo desencanto com a democracia. Não é só no Brasil isso. Cada um tem os seus problemas locais. Mas há um desencanto, inclusive parece que com o aumento da informação via mídias sociais, sem entrar no mérito da qualidade, mas com o aumento da informação, isso gera desencanto com a democracia. Na filosofia a gente conhece, quanto mais informação, mais risco de ceticismo. Você compara teorias, vê falhas nas teorias e tal. Então, mas eu não sei se a gente está nesse colapso. Acho que a gente talvez esteja num colapso mais arriscado na economia, de perder o Plano Real, e muita gente jovem não sabe o que é o Brasil pré-Plano Real. Não sabe a catástrofe que era quando você tinha governos que não respeitavam o equilíbrio fiscal no Brasil. A gente fala hoje, não, tem que gastar, tem que gerar inflação. É uma brincadeira com relação à economia que deixa a gente um pouco preocupado. Agora, com relação à possibilidade de conservador e liberal, os termos são termos... Liberal no sentido americano significa de esquerda, liberal no sentido europeu significa mais liberal em termos de costumes, mais conservador em termos de economia, no sentido de valorizar a sociedade de mercado e tal. Eu entendo, a priori, que o Brasil precisaria de um governo ou um presidente que diminuísse o Estado, né, que diminuísse a folha de pagamento, porque ela quebra o país. Então, eu tendo a ser mais simpático com posições liberais. E você, Antônio, sobre essa colocação, uma presidência, um governo conservador ou liberal? Olha, eu acho que mais importante do que esse dilema, eu acho que a gente precisa restabelecer no nosso processo democrático um presidente e uma oposição que aceitem as regras do jogo. Eu espero que o próximo presidente, seja ele quem for, a gente veja uma cena republicana, que é o que perdeu a eleição, cumprimentando o vencedor, fazendo a oposição de maneira que tem que ser feita, mas que a gente precisa restabelecer um mínimo de normalidade democrática, porque eu vejo, claro que a economia está em risco, mas eu acho que eu vejo também um grande risco para a nossa normalidade democrática. A gente precisa de um pouco mais de sossego, inclusive para enfrentar problemas seríssimos, como o da economia, da educação. Então, eu desejo mais do que isso, eu desejo um presidente sereno, que saiba acenar para o grupo que perdeu a eleição e que saiba
tentar reconstruir um projeto nacional com mínimos consensos. O empresário Antônio Celso Garcia disse que entregou R$220 mil no apartamento do ex-governador do Paraná, Beto Richa. E que Richa pediu para que o dinheiro fosse entregue ao irmão dele, Pepe Richa. A afirmação faz parte da delação homologada pela Justiça em acordo fechado com o Ministério Público do Paraná. Segundo o empresário, o dinheiro era propina por favorecimento em licitações do programa Patrulha do Campo para a manutenção de estradas rurais. Garcia estima que o ex-governador tenha recebido entre 400 milhões e 500 milhões de reais em propinas e caixa 2 de campanhas eleitorais. Beto e a mulher, Fernanda Richa, foram presos na terça-feira durante as investigações que apuram supostos desvios de verbas no Patrulha do Campo. E eles negam os crimes. O presidente do Uruguai mandou prender por 30 dias o comandante do Exército após o militar dar opinião sobre um projeto de lei do governo. Guido Manini Rios criticou o projeto de reforma do sistema de aposentadoria militar e a nova lei orgânica para as Forças Armadas. Ele considerou que o ministro do Trabalho, Ernesto Murro, não estava bem informado sobre os efeitos das propostas. O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, disse que o comentário do general fere a Constituição do país, que proíbe a atuação política de militares. Exercer nenhum tipo de atividade política, salvo o voto. O general está fora do país e deve retornar na próxima terça-feira, quando a punição começa a valer. É o presidente uruguaio exercendo o poder dele, Pondé? Se a Constituição, uma vez que a Constituição diz que o militar não deve se envolver em questões políticas, é claro que isso sempre tem um espaço, né, de manobra. A democracia é um regime que é caracterizado justamente por esses pesos e contrapesos, esses movimentos às vezes sinuosos, que respeita a ordem institucional. Então, assim, agora, é claro que a fala parece que se a gente comparar um pouco, porque essa a pegada da matéria, comparar o que aconteceu no Uruguai com o que aconteceu no Brasil recentemente, que o comandante das Forças Armadas, numa entrevista, também manifestou determinadas opiniões sobre... Algumas falas, né? Então, eu acho assim, no caso, pelo menos que a matéria fala, aparentemente ele fez um comentário específico sobre controle de gastos referentes às Forças Armadas uruguaias, né? E que o que teria gerado ele ser preso foi justamente porque ele teria criticado o governo. Dá a impressão de que ele foi bastante radical. O presidente, no caso, foi bastante radical. Agora, do ponto de vista pedagógico, institucional, pode ser uma tentativa de dizer, olha, fique no seu lugar. Seguramente, isso pode levar a um certo descontentamento dentro das Forças Armadas uruguaias. Não sei, mas pode levar. Ele fazer isso é indicativo de que ele pode fazer isso, no sentido de que isso não vai levar à instabilidade. Aqui no caso do Brasil, eu acho que a situação é mais complicada. Não acho que o comandante das Forças Armadas tenha feito comentários nesse sentido que são inconstitucionais, a partir das perguntas que foram feitas. A gente tem que ver as perguntas que foram feitas para ele. Não acho que tenha sido comentários inconstitucionais ou anticonstitucionais, ou seja, o que for, mas foram comentários muito mais profundos do que a matéria diz que foi o comentário do militar uruguaio. Foram comentários que falavam da própria conjuntura atual. Uma crítica mais agressiva. Ela foi mais organizada, ela foi mais contundente e demonstrou uma opinião sobre questão de legitimidade e tal. Havia ali entre o jornalista e ele, aparentemente pelas perguntas, uma certa tensão em que o jornalista tentava fazer com que ele falasse sobre quebra de ordem institucional e dizendo, o Exército não vai fazer isso, mas ao mesmo tempo pondo em dúvida certos comportamentos políticos. Como você vê a ação uruguaia? Eu não lembro, voltando para o caso brasileiro, eu não lembro exatamente se foi se o problema maior foi a entrevista, mas o comandante do Exército também fez um post no Facebook. Também aquilo gerou bastante polêmica. Né? Tinha feito. Tinha feito. Né? E naquele momento também, e aí a gente vê também assim, um governo fragilizado como o governo Temer, não tinha menor, ele podia falar o que quisesse, não tinha a menor condição um governo como Temer de enquadrar o comandante do Exército. Então, acho que diz muito também assim, do momento da nossa democracia e da democracia uruguaia, onde um presidente tem força suficiente para enquadrar um chefe do Exército, coisa que aqui no Brasil dificilmente aconteceria. E o Brasil é extremamente mais complexo do que o Uruguai. Né? Se você pensar como nação, o Uruguai é um país em que a estrutura social
é muito diferente do Brasil, a começar pela população e pelo tamanho. Assim, né? É um país bonito, extremamente interessante e rico numa série de... Alguns chamam de Suíça, na América Latina, isso já é muito significativo, mas se comparar o Brasil com o Uruguai, o Brasil é um país extremamente mais complexo do que o Uruguai, né? Pelo Twitter, o Ronaldo Pacífico diz parabéns ao presidente do Uruguai. E veja a seguir, quase 2.000 pessoas são presas em uma mega operação no estado de São Paulo. E ainda, ONG capacita jovens que acabaram de se formar no ensino médio para o primeiro emprego. Aguarde que nós voltamos já já. O desafio de dar uma oportunidade aos jovens para conquistar o primeiro emprego e uma vaga na universidade fez com que um grupo de empresários criasse o Projeto Proa. E nós vamos ver como esse projeto social funciona para o quadro Questão de Classe. Sermos objetivos traz toda uma diferença na hora do processo de seleção. O Matheus tem 19 anos. Ele terminou o ensino médio no ano passado e sentiu que precisava de um empurrão para fazer a diferença. Vim fazer o curso porque eu estava tendo dificuldade, né? Para achar um norte na minha vida, tanto estudantil quanto profissional. Maria Laura também participa do curso de capacitação e já percebe as mudanças em apenas 2 meses de aulas. Eu estou aprendendo muito, cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma novidade. E eu estou muito feliz com esse momento. Eles fazem parte de um grupo de 40 alunos que estudam no Instituto Proa, uma ONG que capacita jovens para conseguir o primeiro emprego e uma vaga na universidade. Os requisitos para fazer parte do projeto são estar no último ano do ensino médio ou ser recém-formado e ter entre 17 e 19 anos. É preciso participar de um processo seletivo. O curso tem duração de 6 meses e todo o material didático e uniforme são fornecidos pela ONG. A parte técnica a gente ensina desde práticas administrativas e a parte comportamental, que aí é uma reflexão muito profunda de autoconhecimento mesmo, da gente saber de onde eu vim, qual é a minha história, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que eu tenho para desenvolver e o que eu tenho para oferecer para essas empresas que estão a fim de abrir essa oportunidade para os jovens no primeiro emprego. Em 10 anos, o projeto formou quase 4.000 jovens. 85% estão trabalhando e 65% estão na faculdade. Apenas 3% não concluíram o programa. A gente tem muitas histórias de transformação, de meninos que chegaram aqui sem saber como entrar numa universidade e hoje são 100% aí bolsistas em universidades renomadas, universidades públicas. Depois do curso, os jovens ficam 3 anos no programa de empregabilidade, onde são indicados para vagas de trabalho em mais de 20 empresas parceiras da ONG. Stephanie passou pelo curso e foi contratada pela maior empresa de mídia social do planeta. Hoje eu acredito muito em mim, né? Eu acredito onde eu posso chegar hoje, nas coisas que eu conquistei, porque o Pro é desafiador, realmente é muito desafiador. Mas se torna mais desafiador ainda quando acaba o curso e você tem que botar tudo em prática, tudo que você aprendeu. Bom, todas as fases da vida escolar são muito importantes, mas esse momento de saída do ensino médio, busca do primeiro emprego, tentativa de se entrar numa faculdade, é um momento ainda mais delicado, não, Antônio? E tem uma coisa interessante do projeto, que é assim, falta, e vários estudos mostram isso, a importância de você ter um capital social. Muitas vezes, assim, não adianta você se formar no ensino, às vezes mesmo os jovens que conseguem se formar com ensino médio público de qualidade, que são minoria no Brasil, ao entrar no mercado de trabalho, eles têm uma desvantagem em relação a jovens que estudaram numa escola particular. Às vezes podem ter o mesmo desempenho acadêmico, mas falta a eles um capital social, familiares, amigos, que vão ajudar na inserção dele em empresas. Então, esse apoio desse projeto social é muito interessante em estar atacando essa questão. Agora, é um projeto merece parabéns, tal. Agora estamos falando de 4.000 jovens, né? Então, assim, acho que pensando numa questão mais ampla, a gente precisa pensar em políticas públicas que, em primeiro lugar, a gente precisa dar qualidade de educação para esses jovens,
E também pensar em projetos que facilitem a entrada desse jovem, principalmente esse que tem menos capital social, no mercado de trabalho. Então, assim, a gente é muito legal ver iniciativas como essas, mas eu acho que elas servem como reflexão para políticas públicas de Estado, porque aí a gente está falando não de 4 mil, mas de milhões de jovens. A necessidade é muito maior, né? Eu diria duas coisas. Uma coisa a partir do que o Góes falou, o ideal é se você tivesse muito mais iniciativas como essa, né? Se tivesse mais empresários envolvidos com isso, para poder fazer essa ponte entre a formação mais diretamente associada à empregabilidade e depois esse capital social, que é, na verdade, um conceito mais sofisticado para a ideia que no mundo corporativo se usa de networking, né? Porque quando você está no nível social um pouco mais abaixo, o ciclo de pessoas que você conhece não são pessoas que introduzem você no espectro de empregabilidade mais interessante. Agora, uma outra coisa que não tem a ver com essa matéria, mas é um tema muito importante, eu trabalho em ensino universitário há 22 anos, né? E leio muito sobre ensino universitário, jovens de idade universitária. Hoje, um problema muito grave, apesar que o Brasil é menos grave do que Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra, é o nível de infantilização dos jovens na universidade, né? Quando eu quero dizer infantilização, não sou eu nem que inventei o conceito nesse aspecto, o jovem hoje, a fronteira entre a escola e a universidade desmanchou. O jovem chega, principalmente classe média para cima. Jovens de classe média para baixo apresentam muito menos esse sintoma, que chega muito assistido, os pais querem proteger demais. Tem estudos sociológicos, inclusive, que mostram isso nas universidades americanas. Os jovens querem segurança, você não pode falar determinadas palavras, a aula é cerceada, você não pode ensinar coisas muito que deixam ele sofrer. Extremamente mimado, certo? E muitas vezes com pais. Os pais é que produzem essa situação. A queda no número de jovens de classe média alta para cima, inclusive no Brasil, é significativa, que faz com que você tenha menos filhos e você acabe super protegendo, inclusive, muitas vezes, prejudicando essa criança que chega na universidade achando que o mundo inteiro vai achar tudo que ele fez é lindo, certo? O que ele faz é lindo. E mais, um nível de cobrança muito alto em cima do jovem. Então, na verdade, pesquisas que mostram jovens em nível universitário em muitos países do mundo mostram, inclusive no Brasil, mostram uma tendência a um caráter mais mimado, mais infantilizado. Não lidam muito mal com o estresse. Isso dificulta a formação em níveis assim. A gente sabe a invenção dos safe spaces nos Estados Unidos, que são espaços em que você não pode falar nada que o jovem sofra. Então, quem está no chão da sala de aula há 22 anos, como eu e outras pessoas, percebe isso claramente. É um sintoma isso aí. Antônio, pontuando. Tem um fenômeno bastante estudado, realmente, também do ponto de vista demográfico, que é a questão estamos esticando a juventude, né? Assim, tem menos, pela queda da fecundidade, primeiramente aconteceu nas famílias de maior renda. Então, assim, os jovens, principalmente esses de classe média, eles ficam mais tempo na casa dos pais, e eles adiam a entrada no mercado de trabalho, adiam também a primeira gravidez. Então, assim, esses jovens de classe média que você está se referindo, é notável também pelas estatísticas demográficas que acontece, ele continua morando em casa, né? Assim, então, também isso influencia, e eu concordo contigo nessa questão esse debate que é muito americanizado, que é muito forte nos Estados Unidos, mas que também a gente pode trazer para cá, que é pensar a universidade também como um espaço de conflito. De novo, a gente está falando aqui na questão de qualificar os dissensos. Então, assim, uma função que já deveria ser do ensino médio, mas na universidade, é a gente também na universidade qualificar os dissensos. Significa que vão ter notícias desagradáveis, é claro que tem que ter regras mínimas de convivência, mas assim, dentro dessas regras mínimas de convivência, discordar não é problema, você receber uma crítica não é problema, você tem que saber aceitar, ter amadurecimento para isso, né? E eu concordo contigo, é uma dificuldade, e isso prejudica o ambiente acadêmico. É bom que o ambiente acadêmico tenha diversidade, divergências. Antes de ir para o próximo assunto, a gente tem algumas mensagens aqui que chegaram pelo Twitter. Olha, a Marli Aguiar diz que o primeiro emprego nunca foi fácil, principalmente nesse momento em que estamos junto com a baixa escolaridade do Brasil.
O TEL diz: a juventude está precisando de impulso e incentivo para o estudo e trabalho. Caso contrário, ficarão sem um porvir. Isso é muito preocupante. Trata-se, na verdade, do futuro do país. E a Rita Aparecida Dami diz: ONGs maravilhosas para atender esses jovens sem luz e carentes de um norte. Agora, outro assunto. Uma mega operação das polícias civil e militar cumpre 6.500 mandados de prisão no estado de São Paulo. A maioria na região de Campinas. Mais de 1.700 pessoas foram presas. Entre os presos na mega operação estão criminosos foragidos, alguns procurados da polícia desde 2015. Eles são acusados de crimes como tráfico de drogas, roubo, não pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica. As polícias militar e civil saíram às ruas para cumprir os mais de 6.000 mandados às 6 da manhã. A maioria das prisões ocorreu na região de Campinas. Comissão da Unesco chegou hoje ao Rio de Janeiro para auxiliar na recuperação de parte do acervo do Museu Nacional, destruído após incêndio no último dia 2. A equipe será comandada por Cristina Menegazzi, que atua há 25 anos em recuperação de materiais em tragédias e é responsável pela reparação de patrimônios culturais da Síria desde 2014. Os governos da Alemanha e da França também anunciaram apoio na recuperação do museu. Às vésperas de completar 90 anos, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha ganhou uma exposição em São Paulo. Quando ele chega, é assim. Então, transformar aquela ilhazinha no teatro é uma ideia, é outro projeto. Cercado por estudantes, o mais importante arquiteto brasileiro em atividade tem o respeito das novas gerações. O que mais me agrada é saber que sou querido pelas pessoas, principalmente para quem, como eu, já está velho. É interessante, é confortador, estimulante você se saber querido, digamos. Muito emocionante, porque a gente estuda as obras do Paulinho na faculdade sempre e ele é um mestre pra gente, como um pai. A ocupação que homenageia Paulo Mendes da Rocha reúne projetos, croquis, fotos, maquetes e depoimentos que mostram o processo criativo do arquiteto. A linha condutora da mostra é a relação da construção com a água, elemento fundamental na obra do arquiteto, filho de um engenheiro de portos que no século passado trocou o Espírito Santo por São Paulo. É um exemplo a ser seguido. Ele esteve presente num momento muito importante para o Brasil, que foi principalmente na metade do século passado. É um arquiteto que escreve por meio da arquitetura. Assim. Dos 11 projetos, 9 não foram executados, como a proposta de construção de uma piscina pública na Praça da República, no centro de São Paulo, e a Biblioteca de Alexandria, que propunha reinventar um dos mais importantes polos de conhecimento da antiguidade. Além da mostra, a ocupação também promove visitas às obras de Mendes da Rocha na capital paulista. Um dos destinos é esta piscina nas alturas, um imenso espelho d'água no topo do prédio do Sesc 24 de Maio, no coração da metrópole. Todo o prédio foi projetado pelo arquiteto, que também é o responsável pelo pórtico da Praça do Patriarca, uma cobertura metálica, 40 metros de um vão que marca os limites entre o Centro Velho e o Novo de São Paulo. Outro projeto de Mendes da Rocha é o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, marco da arquitetura mundial, com um jardim projetado por Roberto Burle Marx. Rocha também modernizou a Pinacoteca do Estado, que guarda um dos mais importantes acervos artístico-culturais do país. A questão fundamental da arquitetura é a política, é a dimensão política da atitude de ocupação de um território para transformar a geografia em habitável, porque por si ela não é. Ninguém consegue viver desamparado na floresta, você precisa transformar a natureza para torná-la habitável.
A ocupação Paulo Mendes da Rocha foi aberta hoje e vai até o dia 4 de novembro no Itaú Cultural da Avenida Paulista, em São Paulo. A entrada é gratuita e você pode acessar o site da mostra para ter mais informações. E em instantes, agentes russos negam ter envenenado ex-espião da Inglaterra. E mais, o dólar encosta nos R$ 4,20, o maior valor desde o Plano Real. São os nossos próximos assuntos. Não saia daí. Os dois russos que foram acusados de envenenar um ex-espião disseram hoje que visitaram a Inglaterra como turistas. Alexander Petrov e Ruslan Bashirov falaram a um canal de TV da Rússia. Eles negaram atuar para o serviço de inteligência do país e afirmaram que visitaram Salisbury por sugestão de amigos. Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Os dois são apontados pela justiça britânica como os responsáveis pela tentativa de envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia, em março. As autoridades do Reino Unido acusaram os russos de usar o agente nervoso Novichok. Os dois alegaram que passaram perto da casa de Skripal por acaso e que foi uma coincidência estarem na cidade no mesmo dia do crime. Это просто какое-то фантастичное, фатальное совпадение. Pela primeira vez, a França admitiu que usou tortura sistemática durante a Guerra de Independência da Argélia. O presidente Emmanuel Macron reconheceu que o matemático Maurice Audin, um militante comunista que desapareceu em 1957, morreu sob tortura do governo francês. Macron visitou a viúva de Audin e anunciou a abertura dos arquivos sobre os milhares de civis e soldados desaparecidos na guerra. Cerca de 1,5 milhão de argelinos morreram no conflito que começou em 1954 e durou mais de 7 anos. Sobre os assuntos internacionais, o que você destaca, Pondé? De primeira, eu destacaria uma coisa que normalmente aqui no Ocidente, grosso modo, inclusive por uma herança da Guerra Fria e do cinema, a gente tem a impressão que os russos sempre tiveram a reboque dos ocidentais, dos americanos e do serviço da Sua Majestade, do 007, a reboque atrás. Não, os russos têm uma tradição de espionagem extremamente sofisticada, certo? Que começou ainda nos governos czaristas, que foi super desenvolvida no período soviético. Os soviéticos, a então KGB, infiltrada, inclusive no Brasil, em vários lugares. Então, portanto, todo esse jogo de cena, não estou dizendo que eles são espiões, nem o governo britânico diz que eles dizem que eles não são, mas seguramente a Rússia também hoje, caída a União Soviética, a Rússia continua com a prática de espionagem extremamente sofisticada no mundo inteiro. Eles, inclusive, dão risadas de nós, ocidentais, achando que a gente faz espionagem melhor que eles. Quais o que você destaca? É interessante que esse noticiário voltou, pelo menos assim, depois de Guerra Fria, a gente, com o tempo ali, talvez sem ouvir tantas notícias de espionagem, mas voltou com tudo, né? Voltou com tudo. Desde a questão também da influência da Rússia nas eleições americanas, mais uma coisa da Guerra Fria. E também, vamos lembrar da espionagem americana, né? Do caso lá do Snowden, né? Do vazamento de informações. Então, assim, que foi para a Rússia ele, foi para a Rússia, que exatamente. Então, assim, estamos continuando, voltamos, estamos na Guerra Fria de novo, de alguma maneira. Agora, os dados da economia, o dólar teve alta de 1,2% e fechou o dia cotado a R$ 4,19. É o maior valor desde a criação do Plano Real em 1994. Neste mês, até agora, a moeda americana subiu 3,03% ante o real. A alta está relacionada à indefinição eleitoral no Brasil. Indefinição que se estenderá, não, porque dos próximos meses a tendência é de mais alta, segundo os analistas. O Brasil está numa situação tanto instável politicamente, no sentido de a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, se tem crise econômica, um país desorganizado em nível social, né? Mas eu acho, não é diretamente ligado à alta do dólar, porque a alta do dólar é muito termômetro de febre, né?
com relação à indefinição, mas eu acho que uma coisa importante de ser dita nesse momento de eleição é porque tem pessoas que falam, não, você não tem que levar em conta o equilíbrio fiscal, o Estado tem que gastar, o mercado não é importante, e eu ponho isso à preocupação social, né? Quando quem já era adulto, né, no plano real, né, e quem conheceu o Brasil antes, já era razoavelmente adulto. O Brasil antes do plano real era um escândalo. A situação econômica era um escândalo. O dinheiro perdia o valor de um dia para o outro. Não é Venezuela, mas de hoje. Mas era um escândalo. Então, às vezes eu tenho a impressão que se come no prato, se cospe no prato que comeu. E trata-se o tema da economia, do desequilíbrio fiscal, do endividamento do Estado, da gastança que o Estado brasileiro faz. Eu não estou falando que é por causa de projetos sociais, que não é isso que quebra o Estado brasileiro. O que quebra o Estado brasileiro é funcionário público e outras coisas, né? Pois. Eu acho que claro, é parte da democracia, é legítimo o debate sobre projetos de Estado, né, de governo, concepções, inclusive da economia, mas no caso da inflação, eu acho que a gente tem que ter amadurecimento suficiente para entender que isso é inegociável. Então, assim, se os programas de governo vão ser diferentes, é próprio de uma disputa democrática como essa, mas você não pode abrir mão. Eu tenho 43 anos e eu lembro do meu pai comprando estoque de alimento no primeiro dia que recebia o salário e tendo freezer em casa. Então, assim, isso as novas gerações talvez não tenham essa memória. Então, a inflação é negociável. Agora, como que vai se resolver a questão do crescimento econômico, a necessidade de aumento de gastos em alguns setores com um equilíbrio fiscal é realmente uma demanda, uma discussão de sociedade muito importante. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de esporte, porque logo mais às 10h30 tem o Cartão Verde e quem está aqui no estúdio com a gente é o apresentador Vladir Lemos. Boa noite, Boa noite. Temperamental esse dólar, hein, Joyce? Temperamental, e deixando todos em polvorosa, né? O que temos, Vladir? Temos Copa do Brasil? Então, a gente teve o meio de semana com as semifinais da Copa do Brasil, um momento nobre para o nosso futebol, porque só time grande envolvido nisso. O Flamengo ficou no 0x0 com o Corinthians no Maracanã e a gente reservou, não sei nem se o Pondé já estava sabendo, porque você me chamou, ele já virou para cá e está sabendo da armadilha que a gente preparou para ele. Será que ele vai ficar triste? Como bom armadilha. Não, é o seguinte, Pondé, a gente vai ver aí, na verdade, o gol, né? O único gol dessas duas partidas, o gol marcado pelo Cruzeiro. A gente vai ver o Dudu dar essa bobeada, aí a bola vai vir aqui na direita, vai acabar nos pés do Robinho e depois o Thiago Neves vai se encarregar de mandar ela para o Barcos lá na área. O Barcos, aliás, que é um velho conhecido da torcida alviverde, jogou no Palmeiras tempos atrás e decidiu a partida com esse gol. Mas eu queria a tua opinião, não sei se você já tinha visto, você viu o lance polêmico do jogo? A gente vai ver na sequência, finalzinho, quem ia tentar lá em cima, aos 52 do segundo tempo. Bola na área, o juiz apita aí, dando falta do Edu da Sena no goleiro Fábio do Cruzeiro. Ou seja, para o juiz, quando o Antônio Carlos mandou a bola para o gol ali, o jogo já estava parado. Foi falta, Pondé? Como eu sou palmeirense, parece que não. Eu acho que não foi. Ali foi corpo a corpo normal no jogo de futebol. Certo? Confesso para você que vendo o lance no andar do jogo, sem o VT, sem a câmera lenta, também não tive impressão de falta. Depois você começa a ver fantasma em tudo quanto é lado. Poderia ter virado corpo a corpo no lance, né? É a impressão que dá. É isso, Joyce. Esses dois jogos serão realmente os grandes destaques do programa. A gente tem o Sérgio Soares, que é um técnico, jogou no Palmeiras nos idos dos anos 90, fez parte de um Palmeiras que entrou para a história famoso como o ataque dos 100 gols e atualmente é treinador, jogou em outras categorias também. Foi campeão 2 vezes da Série B, sabe falar sobre o futebol, que é diferente desse futebol aqui, que tem sempre a atenção da mídia. Estaremos no hora às 10h30. Às 10h30 estaremos com você. Obrigado, Pondé, pelo veredito. Obrigado a você. E veja daqui a pouco, imagens da NASA do olho do furacão Florence. E ainda, Dalai Lama se encontrará com vítimas de abusos de mestres budistas. Nós voltaremos em instantes. No telão nós temos mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver. A Marli Aguiar disse, já temos políticos em campanha falando em prender comandante do Exército, soltar preso, etc. E o que acontece com eles? Nada? Só votos? O Sérgio Alves, cada vez mais fico convencido que quando se inibe a sexualidade, a exemplo de padres e budistas, ela em algum momento será exposta de forma deturpada. E o Demirval Silva,
Desde que eu me considero gente, nunca vi um judiciário tão protagonista nos meios de comunicação. Pondé, isso pode ser considerado bom ou perigoso? E por quê? Olha, essa coisa do judiciário, eu tinha falado, né? Eu não acho que seja exatamente perigoso. É perigoso no sentido de que o judiciário vai fazer, de repente faz lei, não é essa a função dele. Quem faz é o legislativo. Mas, como eu dizia, nas sociedades contemporâneas, o Supremo Tribunal ele tem sido muito chamado a discutir questões e participar de uma forma mais direta. Isso por quê? Porque a sociedade se torna muito complexa, a democracia é um sistema vivo. Então, é muito difícil hoje você retirar o Supremo Tribunal Federal do debate político e decisões. Então, eu não acho que faz tão mal assim. Góes, qual você quer comentar? Não, ainda nessa também, eu acho curioso que quando vem uma decisão do judiciário, do STF, com mais ativismo, né? Quando vai em favor de uma determinada causa, as pessoas aplaudem. E quando vai contra, você pede uma legalidade. Quando o Supremo precisa realmente de uma normalidade, você precisa ter uma garantia de que vai ser previsível, um mínimo de previsibilidade para as decisões. O líder religioso tibetano, Dalai Lama, vai se reunir amanhã na Holanda com um grupo de vítimas de abuso sexual praticado por professores budistas. O encontro foi pedido por 12 vítimas que escreveram uma carta assinada por 850 pessoas. Dalai Lama condenou um comportamento irresponsável e antiético dos mestres budistas e aconselhou que, em casos suspeitos, os alunos chamem a atenção dos professores e, se necessário, denunciem os agressores. Esta será a primeira vez que Dalai Lama se reunirá com vítimas de abusos. Desde os anos 70, vários monges budistas e professores da Holanda são acusados de abusar de estudantes. O anúncio do encontro veio um dia depois que o Papa Francisco convocou bispos de todo o mundo para uma cúpula em fevereiro no Vaticano para discutir a prevenção aos abusos sexuais de menores por integrantes da Igreja Católica. Muito boa noite, Antônio Góes, Pondé, obrigada pela presença. E a gente encerra esta edição com imagens impressionantes capturadas por satélites da NASA do olho do furacão Florence. A tempestade já se aproxima da costa leste americana, com ventos de 165 km por hora. O Florence provocou o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas. Você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!